Aquele rapazinho ali, ó, que parece o Harry Potter da Shopee, é Botafogo pra caramba. É fã número um do John Textor. Como é que é a tua relação com ele? Excelente. Ele é um cara gente boa, né? Parece ser boa praça. Excelente a relação. Muito boa. Mas ele tá dando uma tumultuada com esse negócio aí agora. Dona Leila tá brava com ele, hein? Veja, Dona Leila tá brava. eu não sei... esse problema é um problema muito sério. Seríssimo. O problema que foi essa bola que foi levantada pelo John é um problema muito sério. A manipulação de resultado é uma coisa terrível. Terrível e necessita de uma cruzada, vamos dizer assim, de uma reunião de força de todas as instituições para ver se nós conseguimos conter essa onda que está aí cada vez mais espalhando, cada vez mais acontecendo. Só para você ter uma ideia, recentemente nós tivemos uma desconformidade dessa, uma ilegalidade dessa em jogo de sub-20 da terceira divisão. Sub-20 da terceira divisão. Um site de aposta. Primeiro tempo ia ser a aposta vencida por um clube por 2-0. Segundo tempo ia ser 4-2 o adversário. E aconteceu uma coisa, aconteceu outra. Mas como é que pegaram o esquema? Isso foi através do relatório da Sport Radar, né, que chamou a atenção para esse viés aí de aposta, e depois ela comprovou, mandou um relatório bem detalhado, identificando as coisas todas, e aí não deu outra. Comunique-se às autoridades, eles que apurem e vejam. Estou recebendo informação que eles cruzam dados de apostas, números e valores, parecido com o que aconteceu no caso que ainda está sob investigação do Paquetá no futebol inglês, mas apostas exatamente do local de onde ele nasceu. Enfim, eles têm como achar tudo isso. Então você que acha que é espertalhão, tu vai se lascar se você tentar burlar o sistema. Mas, quando o Textor acusa o campeonato de 23, que ele liderou durante muito tempo e depois perdeu, eu acho que sobe para uma esfera mais densa, presidente. Porque nós estamos falando da elite do futebol brasileiro. Mas isso tanto faz acontecer no infantil da 10ª divisão, como no campeonato principal nacional. O ilícito é o mesmo. Tanto faz ele se acontecer numa divisão inferior como na principal. Existe um ato ilícito que tem que ser coibido. Não há nenhuma dúvida disso. O John, veja, talvez eu estou aqui fazendo algumas ilações, ele possa ter sido mal compreendido na forma como que ele colocou, a questão. Por quê? Ele se baseia... O John tem um contrato, aliás, nós temos o mesmo contrato, e foi por intermédio exatamente do que o Botafogo, dessa empresa do Botafogo, que é a Good Game, ela contrata, que é uma empresa que usa inteligência artificial, algoritmo e tudo mais, e ele monitora todas as decisões da arbitragem, todas as decisões, e apresenta um relatório se houve equívoco, se não houve equívoco, se houve erro, se foi certo, se o erro foi grave, se o erro não foi grave, se influiu no campeonato. É um relatório muito interessante. Se você quiser, eu te passo até uma cópia de um deles. Claro. A partir daí, a Federação do Rio também fez um contrato com essa empresa, uma empresa internacional, acho que é belga, né? É francesa. É uma empresa francesa. Atualmente, o Atlético Mineiro também já se manifestou exatamente para utilizar dessa ferramenta, e o Atlético Paranaense, por uma declaração do presidente Petralha, ele também manifestou interesse de se utilizar dessas informações. Então ele envolve uma série de erros, que ele mostra uma série de erros e admitiu que aquilo fosse impossível, né? E não sei se utilizou bem as palavras, talvez a dificuldade de entendimento com o idioma. Ele está sendo entendido da forma, uns o querem crucificados, outros assim também não entendem. E vamos aguardar. A única coisa interessante é que, por exemplo, o que se estranha é você valorizar um julgamento, por exemplo, em que você tem uma declaração traduzida por um ouvinte, não foi uma tradução juramentada que possa
Ó, isso aqui é exatamente isso que ele quis dizer. Né? E vai por aí afora. Mas eu acredito que isso vai esfriar, isso vai... nós vamos chegar a um bom senso, a necessidade de que se chegue a um bom senso e que não se pode, de jeito nenhum, nenhuma forma, ignorar uma chamada de atenção para uma possível desconformidade. Ela tem que ser olhada com cuidado e analisada para ver se aquilo é pertinente ou não é pertinente. E não ser rechaçada de plano. O técnico quer arranjar tumulto, está inventando. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Né? É dado concreto de que na Europa, por exemplo, uma série de sanções criminais, etc., aconteceram exatamente em função de determinados relatórios que mostraram alguma desconformidade. Então não podemos aí ignorar isso não pode ser levado para o cunho pessoal. Acendeu a luz amarela, tem que haver um cuidado, só uma busca. Só para concluir a fala do presidente, porque muita gente deve estar perguntando aqui no chat, essa semana, foi hoje, João Gabriel, que ele falou que ele entregou na mão do promotor provas, segundo ele, que comprovam manipulação de resultado por parte de jogadores do Botafogo do elenco de 23 que não mais estão lá. Então, assim, nenhum desses que está aí. Hoje, no Donos da Bola do Rio, que eu apresento com o Bigode, com o Flávio Amêndola, com o Fernandão, a gente trouxe a lista. O que não quer dizer que um desses caras seja culpado. O John Textor falou isso, que tem essas provas, entregou ao promotor e Botafogo. Do Botafogo, do próprio time dele. E ele falou, é um cara que não tá mais. Aí o seu exercício, o seu dever de casa é pegar quem estava em 23, que não está em 24. Segundo John, é um desses, ou alguns desses. Também não cabe a gente, que a gente não tá aqui para isso, para julgar nem condenar ninguém. O que chama, veja só, uma das coisas difíceis, por exemplo, quando nós detectamos uma coisa dessa, tomamos algumas atitudes, inclusive até de eliminar o clube da competição, de tirar a condição de jogo de todos os atletas que participaram daquela partida. E encaminhamos isso para todas as autoridades, ao Ministério Público, à Polícia Civil, a defraudações, ao Judiciário Desportivo. Só que o Judiciário Desportivo, por exemplo, ele tem muita dificuldade, porque ele não tem a capacidade de investigar como a polícia tem capacidade para investigar. E aí ele toma... Às vezes acontecem decisões por suposições. Pura e simplesmente por suposições, por falta de prova concreta. Né? Que eles não têm como se adiantar, se aprofundar nessa investigação. E saem algumas decisões possivelmente equivocadas também. E o que aconteceu com o John em relação, por exemplo, à corte máxima do futebol aqui o STJD, eu acredito que foi uma coisa que merecia ser revista, porque fugiu, eu acho que da esfera extremamente legal para alguma coisa do pessoal. O senhor fala da punição. Da punição, do entendimento. Mas eu acho que isso está baixando, essa poeira está baixando. Você vê que a poeira está baixando. Sobre esse caso, a poeira está baixando. As pessoas já não atacam tanto o John por conta disso. Ou seja, alguns já admitem a necessidade de que isso merece uma atenção. Pelo menos das sessões da CPI que puderam ser vistas, já sinalizam desse jeito. Sinalizam, olha, isso aí não pode ser... isso não deve ser considerado. Pelo contrário, isso tem que ser considerado. Então, felizmente, nós não estamos na era da Inquisição. Porque se nós estivéssemos na era da Inquisição, certamente ele já tinha sido cremado na fogueira, em praça pública. Mas... Eu acho que se ele estiver fazendo alguma coisa... Eu acho que ele merece ser, pelo menos, ouvido e avaliado aquilo que é dito. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então já aproveita para compartilhar com o pai, com a mãe, com o cachorro, papagaio, vovó. Bota no grupo do Zap e aproveita para dar o like e se inscrever no nosso canal.